Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque vossa causa a mim me amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado por tudo aquilo que tu és, obrigado pela leitura da tua palavra. Ó Senhor, como precisamos ouvir a tua palavra, como precisamos ouvir a tua voz, que ela penetre não só os nossos ouvidos, não só a nossa mente, mas profundamente em nosso coração, e seja de fato uma semente plantada em nosso coração, e o nosso coração seja de fato terra boa que possa produzir frutos que glorifiquem o teu nome. Fala, Senhor, fala, nós precisamos te ouvir, em nome de Jesus, amém. Amém. Esta passagem, esta texto, talvez seja uma das mais belas, mais verdadeiras declarações de amor. Aqui nós encontramos uma verdadeira, bela e quase incomparável declaração do que é o amor. Uma declaração de amor que Ruth faz a Noemi, sua sogra. Por que ela é uma verdadeira e real declaração de amor? Primeiro, porque ela não é baseada em romance. Não é uma declaração romântica. Para nós, que muitas vezes temos uma ideia errônea ou bem limitada, ou bem insuficiente do amor, achamos que tem tudo a ver com romantismo, com sentimentalismo, com emocionalismo. Mas o amor verdadeiro, o amor real, o amor puro, o amor na sua essencialidade, não é sentimento, não é emoção, não é romantismo. Ele tem isso tudo faz parte
de um amor de um homem para a mulher, mas ele é, acima de tudo, compromisso. Compromisso. O amor não se restringe a uma relação entre um homem e uma mulher, mas sim, primariamente entre cada homem e mulher com Deus, de amigos, de filhos com pais, de nora com sogra, né? Quem poderia imaginar que uma declaração que se distingue de todo o romantismo que se pudesse declarar de amor pelo mundo afora, de toda a poesia romantizada que os homens fazem, pudesse partir de uma nora para sua sogra. E às vezes a gente fica achando que este amor está pautado numa relação boa de um sogra, e no momento em que essa sogra, chamada Noemi, que em hebraico significa agradável, está tão amarga que pede para mudar o nome e ser chamada de Mara, que significa amargura, amarga. Então, se já não é fácil uma relação nora com sogra, mesmo sendo uma relação boa, imagina uma relação com uma pessoa que a vida lhe está sendo tão amarga. Como pode ter uma declaração dessas? Só o amor pode dizer. E melhor do que falar de amor é quando o amor fala por si só. Eu tenho falado muito aqui sobre o amor, não como discurso, mas como percurso, né? O apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 13 sobre o tom maior, o tom do amor, esse é o tom maior, né? E ele vai falando o que o amor é, o que o amor não é. Se você pode fazer o que quiser, se você não tiver amor, nada adianta. Ele vai falando, todo o amor é paciente, é benigno, não se porta inconvenientemente, não há de ciúmes. O amor tudo o quê? Tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E ele termina dizendo, no fim restaram 3 coisas: fé, esperança e amor. E o amor é maior do que todas. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é ela o instrumento que me leva à graça salvífica. Então eu sou salvo pela graça mediante a fé. Sem a fé eu não alcançarei essa graça que me salva. E não há bem maior do que esse. Ainda que eu queira um monte de coisa na vida, ainda que eu deseje todas as coisas na vida, não há bem maior do que a salvação em Cristo Jesus, a eternidade na glória ao lado do Senhor. Então, sem fé é impossível. Sem esperança ninguém sobrevive um segundo. Você, como eu já falei algumas vezes, estatisticamente, um homem sobrevive a máximo 3 meses sem comida, 8 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas não sobrevive um segundo sem esperança. A esperança não é a última que morre, como o ditado, você já morre se você não estiver. Tudo está morto. Não existe vida sem esperança. E mesmo assim, o amor é maior do que essas 2 coisas, né? Então, dentro do caráter do que somos, nós temos um tripé que sustenta essa base do que nós somos, né? Que é fé, esperança e amor. Fé, nós poderíamos dizer que é aquilo que eu tenho, né? Porque você pode não ter nada do que o mundo possa te dar, mas se você tiver a fé, você tem tudo em Deus. Esperança é o que eu penso. Por isso, eu posso passar por tudo, posso enfrentar tudo, mas o meu pensamento está sempre cheio
na esperança viva do Senhor na minha vida. E o amor é aquilo que eu faço, podemos dizer assim, porque o amor se evidencia na prática, no exercício, ele se evidencia nisso, né? O amor não se evidencia nas declarações apenas discursivas, né? Para isso nós vamos entender esse texto, né? Uma disse: eu vou com a senhora, mas bastou a sogra dizer: eu não tenho nada para te dar e você não vai ter perspectiva nenhuma comigo, volta para ver se você arranja um marido, para ver se você... E ela voltou. A outra não. A outra não olhou pela perspectiva, não olhou para o que pudesse ter, ela olhou para aquilo que é o amor, que é o compromisso, né? Eu vejo esse texto, você pega a Noemi, vai com seu marido Elimeleque, com seus 2 filhos, para um país estranho, para uma terra estranha chamada Moabe, porque estava tendo fome em Israel, punição de Deus, e eles vão para lá, e lá esses 2 filhos casam com moabitas, um casa com Ruth, outro com Orfa, mas ao passar do tempo, o marido de Noemi morre, depois os seus 2 filhos morrem, sobrando só ela e suas 2 noras moabitas. E aí Israel volta a ter prosperidade, e ela pensa: agora eu tenho que voltar a casa. E quando ela decide voltar à sua terra, as 2 noras: nós vamos contigo para o seu povo. E ela vem e declara: eu não tenho, nem que se eu tivesse possibilidade de casar e ter filhos, que eu não tenho nessa idade, tudo, vocês poderiam esperar tanto para casar com eles, como a tradição humana poderia. Então vocês não têm chance comigo, volta para lá para que vocês tenham chance de casar de novo, de ter filhos. Orfa entendeu e voltou, mas Ruth permaneceu, e mesmo que Noemi dissesse para ela: volta, sua cunhada foi, você não tem, ela faz essa declaração: não me peça para ir, teu povo será meu povo, teu Deus será meu povo, onde quer que você for eu vou, onde morreres morrerei eu, que o Senhor, aprova o Senhor fazer qualquer coisa que for comigo, senão apenas a morte me separar de ti. Veja que declarações como essas são feitas muito nos altares, na hora do casamento. E quando um noivo e uma noiva sobem ao altar para ir para o casamento, eles vão cheios, inflamados pela sua paixão. Inflamados, pensando que... Então, por isso é que muitas vezes eu digo, as pessoas não casam por amor, elas casam para amar, porque elas só aprendem a amar depois que casam. Porque até ali, não é que eu estou desprezando, menosprezando, negligenciando a paixão, mas é paixão, é sentimento puro, é atração, é afetividade. Mas o amor verdadeiro se faz depois, quando as diferenças são mais latentes, quando as divergências são mais viscerais, quando as coisas começam a ficar complicadas, quando as perspectivas param de aparecer, quando as expectativas são quebradas, quando as circunstâncias são adversas. É aí que o amor fala, no compromisso. No compromisso. E esse amor, ele não só se restringe a homem e mulher, como eu falei, é eterno. Começa a amar por Deus. Você não pode amar por Deus por um sentimentalismo barato, nem por um romantismo à la Hollywood. Você ama a Deus como mandamento, como obediência. Jesus falou: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Então o amor
a evidência do amor, Jesus está dizendo, é o que você faz, é a sua obediência, é o seu compromisso com a minha palavra. Não é o seu sentimentalismo, não é o seu discurso, não é você pôr camiseta e dizer eu amo Jesus, que vai declarar o seu amor por Deus, né? Mas é o seu compromisso, e assim por todas as pessoas e todas as suas relações. O compromisso é o fator determinante para a estabilidade e a solidez de qualquer relação, de qualquer relacionamento, né? E assim como o responsável, olha bem, o responsável por levar o sentimento a um nível mais real, saudável e verdadeiro, é o compromisso que acende a tocha do sentimento. É o compromisso que traz o sentimento, e não o sentimento que traz o compromisso. Não é? Por isso que o amor tem sentimento, mas não é sentimento. É claro que o sentimento, a paixão deve ser nutrida, deve ser vivenciada o tempo que for, mas é o seu compromisso que determina isso, não o contrário. Seja com Deus, seja com seu cônjuge, seja com todas as pessoas, né? Até de uma mãe para um filho. Ela não pode dizer que ama o seu filho apenas porque ela carinha, porque é seu filho, porque ela é determinada o seu amor pelo compromisso que ela tem com o seu filho, o compromisso de mãe. Amor descompromissado não é amor. Não é amor. Não existe amor sem compromisso, porque amor é compromisso. O termo compromisso se refere a uma obrigação contraída, a uma palavra que se honra. Para mim, o compromisso ele tem 4 partes importantes que parecem a mesma coisa, mas não são, e tem que ser separadas, e na sua conexão elas andam conectadas, ela forma, e da base é o compromisso. Essas 4 coisas são aliança, né? Aliança, promessa, comprometimento e responsabilidade. Essas 4 coisas elas se conectam formando compromisso. Em algum momento elas parecem a mesma coisa, elas parecem ser sinônimos, mas elas são coisas singulares, peculiares, distinguíveis, mas na sua conexão elas formam, elas formatam o que é o compromisso, né? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Essa é uma declaração, muitos usam essa declaração nos casamentos, né? Aí a pessoa diz, mas está fora de contexto, não é uma relação entre marido e mulher, entre uma nora com a sua sogra, tem nada a ver. Isso é uma declaração de amor, de uma relação, uma declaração que serve para qualquer relação, inclusive a maior de todas, para com Deus, né? Declaração de amor, nada vai me afastar do teu amor, nada vai me separar de ti, nem a morte, nem a tristeza, nem nada neste mundo, né? Então, vamos ver, né? Olha que como eu falei, né, da mesma forma que Noemi significa agradável, depois ela passa, quando ela chega na sua terra, ela diz, não me chame mais de Noemi, mas de Mara, que significa amargura, amargo, né? Ruth, com a sua atitude, com o seu amor, né, com o seu compromisso, ela, uma moabita, se tornou a bisavó de Davi, aquela que não tinha chance, aquela que não tinha expectativa, aquela que não tinha perspectiva nenhuma, e não fez isso em prol disso. Deus recompensou. Ela se tornou a bisavó de Davi,
e passou a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Uma moabita, uma estrangeira, né? Tamanho é o compromisso, tamanho é o valor do compromisso para com Deus.